Em meio à situação que o mundo está passando, com pessoas precisando se isolar para combater um mal comum a todos, uma ilha perto da Índia se mostra um excelente exemplo para a palavra isolamento. Chamada de Sentinela do Norte, esse pedaço de terra abriga um grupo de indígenas bastante violento e que já demonstrou diversas vezes que não quer ser incomodado pelo mundo exterior. Mas qual a história daquele povo? Meu nome é Ivan Lima e você está prestes a conhecer a tribo da ilha que ninguém pode visitar. Como esse assunto é bastante interessante e dá muito pano para manga, vamos dar um passo de cada vez. Para começar, precisamos estabelecer onde Sentinela do Norte está localizada. A ilha pode ser encontrada na Baía de Bengala, sendo parte do arquipélago de Andaman e Nicobar, que, por sua vez, fica no Oceano Índico. Ela está a pouco mais de 1.200 quilômetros de distância da Índia, país que administra Sentinela do Norte e as outras ilhas do arquipélago. Chamado de sentineleses, os habitantes da ilha vivem em total isolamento desde que se tem notícia. Sentinela do Norte tem 72 quilômetros quadrados, um pouco mais que a ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. E embora o território seja parte da Índia, é provável que eles nunca ouviram falar do país. Quase como se as outras pessoas fossem alienígenas para eles. A partir do estilo de vida bastante primitivo, eles sobrevivem através da pesca, caça e coleta de plantas. Muitos estudiosos comparam os métodos deles com os dos seres vivos de milhares de anos atrás, lá do período paleolítico. Isso porque o povo de Sentinela do Norte ainda não desenvolveu nenhum tipo de agricultura e há quem diga que eles também não descobriram uma forma de fazer fogo. E o mais curioso é que eles vivem dessa forma mesmo estando muito próximos do mundo moderno, a apenas 50 quilômetros de distância de Port Blair, uma cidade contemporânea com mais de 100 mil habitantes, um aeroporto internacional, uma das maiores bases navais da Índia e que ainda conta com a sede do governo das ilhas de Andaman e Nicobar. Como a cultura deles nunca foi estudada a fundo, por motivos que você vai entender já já, acredita-se que a origem deles envolve uma migração do continente africano, que aconteceu há 60 mil anos, mais ou menos. Alguns antropólogos chegaram a dizer que eles possuem descendência dos primeiros seres humanos que habitaram a África. Um dos primeiros registros que fala sobre a região do arquipélago e o que poderia ser encontrado por lá foi escrito pelo famoso mercador italiano Marco Polo, no século XIII. Polo descreveu os habitantes das ilhas como uma raça brutal e selvagem, cruel, que matava e comia qualquer estrangeiro que chegasse perto das terras. Uma descrição um pouco exagerada, mas que condiz com parte das histórias de exploradores que foram até lá. A ilha só foi mencionada novamente em 1771, quando um agrimensor britânico chamado John Hitch estava a bordo de um navio de pesquisa da Companhia das Índias Orientais e viu luzes na costa, provavelmente geradas por causa de incêndios nas árvores. Sentinela do Norte só foi lembrada novamente em 1867, quando o navio de um mercador indiano bateu em um recife próximo à ilha e a tripulação precisou ir até a praia. Podemos dizer que esse foi um dos primeiros, se não o primeiro, contato que os habitantes de Sentinela do Norte tiveram com outros humanos desde que se isolaram. Mas a tripulação não foi recebida com abraços e beijos. Não. Um acampamento foi montado pelos 106 sobreviventes, mas não demorou muito para que os sentineleses os atacassem. A tripulação até conseguiu se defender, mas se um navio da Marinha Real não tivesse ido até lá para resgatá-los, é provável que eles não tivessem sobrevivido para contar a história. Depois desse episódio, a Marinha Real Britânica fez alguns outros contatos com a ilha
pois tinha visto propensão para colonização. As visitas duraram até 1887, só que o capítulo que mais se destacou nessa história aconteceu em 1880, sob o comando de Maurice Vidal Portman, um jovem oficial da Marinha Real. Um grupo desembarcou na ilha. Tratava-se de um grupo com estudiosos, autoridades e até mesmo criminosos e indígenas de tribos próximas. Os relatos não dizem se eles chegaram com violência ou de modo pacífico, mas seja como for, eles encontraram apenas aldeias vazias, com sinais de que tinham sido abandonadas às pressas pelos nativos, provavelmente após perceberem a aproximação dos navios. O plano de estabelecer contato teria ido por água abaixo se não fosse por uma surpresa. Um casal de idosos e 4 crianças ainda estavam lá. De duas, uma. Ou eles foram esquecidos ou não se esconderam bem. Independentemente disso, o grupo tratou de capturar os 6 sentineleses e os levaram até Port Blair com o objetivo de estudá-los e trocar informações culturais. Eles seriam devolvidos tempos depois e, se o plano desse certo, esse contato facilitaria visitas futuras. Só que nada saiu como esperado. Por viverem isolados, os corpos deles não tinham imunidade para vários tipos de doenças. Algumas que são corriqueiras para nós. E foi por isso que os 6 sentineleses ficaram doentes logo que chegaram na cidade. Depois que o casal de idosos faleceu, o grupo percebeu que o melhor a se fazer era retornar com as crianças, antes que elas também falecessem. Com alguns presentes, as 4 foram deixadas na praia. O que o grupo de exploradores não pensou era que as crianças poderiam passar a doença para os outros habitantes, o que poderia muito bem ter causado o fim da população. Uma população que, diga-se de passagem, é apenas estimada. Acredita-se que Sentinela do Norte tenha entre 50 a 400 habitantes. Além disso, o que também torna mais complicada a relação deles com o exterior é a língua falada, que é diferente do dialeto dos outros povos indígenas das redondezas. Nem mesmo se sabe a forma com que eles se chamam na ilha. Outro ponto que vale frisar é que os sentineleses até usam metal e restos de embarcações para construir armas, como arcos, flechas e lanças. Em 1896, um condenado que fugiu de uma prisão das ilhas do arquipélago improvisou uma balsa e conseguiu chegar à praia de Sentinela do Norte. Em poucos dias, um grupo de busca encontrou o corpo dele à deriva no mar, repleto de marcas de flechas e com a garganta cortada. Já em 1970, um grupo de antropólogos indianos chegou a se aproximar dos nativos na praia para fazer amizade. E em 1974, uma equipe de filmagem do National Geographic viajou até lá para gravar o documentário, mas foram recebidos com flechadas assim que o navio se aproximou da terra. Inclusive, o diretor da produção foi atingido por uma flecha na coxa. Alguns membros da equipe conseguiram deixar cocos, brinquedos, panelas de alumínio e até um porco vivo como presentes. Mas eles não gostaram muito, não. O porco foi morto e o enterraram com os brinquedos. Os nativos ficaram apenas com as panelas e os cocos. 7 anos mais tarde, em 1981, um cargueiro naufragou na região norte da ilha e 33 pessoas e um cachorro precisaram ser resgatados antes que fossem mortos. Eles pediram socorro por rádio ao perceberem que alguns habitantes estavam construindo barcos e preparando lanças e flechas para atacá-los. A ajuda chegou apenas 2 semanas depois, com helicópteros e um rebocador. Se você olhar no Google Maps, ainda é possível ver os restos da embarcação encalhada. E por mais que outro grupo de antropólogos indianos tenham conseguido realizar vários contatos pacíficos a partir de 1991, ficou decidido que era melhor diminuir a frequência das viagens para evitar que os nativos contraíssem doenças.
Depois que o tsunami de 2004 no Oceano Índico vitimou milhares de pessoas e afetou diversos países na região, um helicóptero da Guarda Costeira foi enviado até a ilha para verificar se os indígenas haviam sobrevivido. Surpreendentemente, a aeronave foi recebida com flechadas. Acredita-se que eles tenham fugido para regiões altas e conseguiram sobreviver às ondas. Em 2006, 2 pescadores estavam trabalhando perto da ilha quando adormeceram e o barco chegou bem perto da praia. Os nativos mataram os 2 com flechadas e enterraram os corpos. Por esse e outros casos, o governo indiano proibiu viagens à Sentinela do Norte e estabeleceu uma zona de exclusão de quase 5 quilômetros, vigiada pela Guarda Costeira. Ainda assim, em 2018, um missionário americano chamado John Chau estava convicto de que poderia ensinar aos sentineleses sobre Jesus e foi ilegalmente até a ilha. Ele pagou para que alguns pescadores do arquipélago o deixassem lá no meio da noite. Foram 3 visitas no total. John foi atacado nas 2 primeiras e na última foi de canoa, ocasião em que foi morto. No dia seguinte, o corpo dele foi visto pelos pescadores que não conseguiram resgatá-lo por causa do perigo. Você teria coragem de ao menos passar por perto da ilha? Me diga aqui embaixo. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau!